Pessoal, muito bom dia. Quem vos fala é o professor William. Eu espero que todos estejam bem. O assunto da aula de hoje é dispositivos de entrada e saída. Já vimos uma introdução à informática, conhecendo hardware, visualização dos componentes. A gente falou um pouquinho sobre hardware, a gente falou um pouquinho sobre software. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os dispositivos de entrada e saída. Qual que é a diferença entre dispositivo de entrada e saída? Dispositivo de entrada e saída são os aparelhos que vão permitir a interação de um processador, geralmente um computador, com o homem, com o ser humano. Também são conhecidos como periféricos e possibilitam a entrada e saída de dados. Dispositivos de entrada. Os dispositivos de entrada são os que inserem as informações em um computador a partir de uma fonte externa. Por exemplo, teclado, mouse, um microfone, um scanner, telas sensitíveis ao toque, que a gente chama de touch, mesas digitalizadora e uma infinidade de outros dispositivos que podemos encontrar. E os dispositivos de saída? Já os dispositivos de saída são aparelhos usados por um computador para comunicar a informação. Estas em formato utilizável ao usuário. Exemplo: monitor de vídeo, um alto-falante, uma caixa de som, sensores, óculos de realidade virtual, impressoras, projetores e uma infinidade de dispositivos que a gente pode encontrar no mercado. Eu coloquei para vocês um quadro comparativo entre o dispositivo de entrada e os dispositivos de saída. Qual é a definição, como ele trabalha e alguns exemplos. A partir dessas informações, a gente consegue entender que é de extrema importância que no sistema computacional nós tenhamos um dispositivo de entrada, o qual consiga inserir os dados na fonte que vai ser o processador e a partir desse processamento um resultado de saída. Os dispositivos de entrada, eles são aparelhos que ajudam o computador a obter os dados do usuário e inseri-los no sistema de computação. Eles são capazes apenas de enviar dados e não de receber. Essa parte do sistema computacional ela é de extrema importância. Por quê? Porque é ela que possibilita a entrada de dados para que a gente consiga fazer qualquer tipo de processamento. Uma regra matemática, um filtro em uma imagem e uma infinidade de funções que a gente pode desenvolver no nosso ambiente computacional, no nosso computador. E o hardware? O hardware que retira os dados através da ação do usuário e processa as informações, nesse caso, o dispositivo de entrada. Por exemplo, quando você digita no teclado, ele capta a informação, ou seja, aquela tecla que você tem a intenção que envie a informação para o computador e mande para o computador de modo que a gente consiga visualizar no nosso monitor. Apesar de ser simples para o usuário essas funcionalidades, para o ambiente computacional são vários sistemas, são vários hardwares interagindo entre si para que esse resultado ele seja alcançado. Além disso, esses dispositivos devem ter uma modalidade de entrada, ou seja, algo que os conecte ao computador, como um cabo, uma conexão wireless, infravermelho, sinais eletromagnéticos. Então nós precisamos de uma modalidade de entrada para que isso realmente ocorra. E os dispositivos de saída? Os dispositivos de saída eles desempenham um papel significativo na informação. Transformam os dados que estão no computador em uma linguagem identificável para o receptor, no caso o ser humano. Então quando a gente digita alguma coisa no nosso teclado, o que a gente espera de retorno no nosso monitor é aquele símbolo que nós estamos digitando, ele seja exibido no monitor. Quando a gente não enxerga esse símbolo, a impressão que dá é que houve um erro, que aconteceu alguma coisa. Então ele interage, esses mecanismos, eles interagem de forma instantânea, de forma automática. Por isso que é tão importante esses dois dispositivos no contexto computacional.
Por exemplo, sempre que tocamos uma música no computador, ele processa o arquivo e faz com que o som saia pelos alto-falantes. Assim, nós podemos ouvir. Outro exemplo é uma impressora, que é capaz de transformar um arquivo digital, no caso um documento, em algo físico, em alguma coisa que a gente possa carregar até uma outra pessoa que não disponha do computador, do ambiente computacional. E nós temos também alguns dispositivos que eles têm as duas características. Eles desenvolvem tanto o papel de dispositivo de entrada quanto o dispositivo de saída. Nós temos alguns exemplos. Eu coloquei nessa ilustração os dispositivos de entrada, como teclado, webcam, mouse, o scanner, joystick, canetas, digitalizadora, mesa digitalizadora, os mouses, leitores ópticos, luvas. Então, esses dispositivos a gente pode exemplificar como os dispositivos de entrada. E os dispositivos de saída? Impressora, o fone. Se a gente perceber no fone ali, ele tem um microfone. Aquele microfone, ele não faz parte do dispositivo de saída. Esse microfone aqui, ó. Eu vou ver se eu consigo clicar aqui para mostrar melhor aí na apresentação de vocês. Nós temos os monitores, os plotters, que são impressoras de grande porte, impressoras a laser, nós temos projetores multimídia e uma infinidade de dispositivos que a gente pode colocar aqui nessa classificação dos dispositivos de saída. Já os dispositivos mistos, que eles fazem tanto a função dispositivo de entrada quanto a função dispositivo de saída, nós temos, por exemplo, aqui a gente colocou o touch de um tablet, mas são, na realidade, eletronicamente, circuitos distintos. A película em que nós tocamos, ela é chamada de touch. Então ele tem um sensor ali, de acordo com a localização X e Y, que eu toco o meu dedo, ele tem o software e o circuito eletrônico correspondente, que vai fazer com que essa informação seja processada. Já a imagem que nós visualizamos ali no touch do tablet é uma outra interface, a qual só exibe as informações. Nós temos o pendrive, que ele tanto funciona como um dispositivo de entrada, a gente consegue armazenar dados nele, como dispositivo de saída, a gente consegue recuperar os dados nele. Nós temos também aqui o símbolo de um DVD ou DVD. Esses DVD eles tiveram uma função muito importante há um tempo atrás. Nós tínhamos mídias que só eram possível fazer uma única gravação. E a partir daí você conseguia transportar esses dados para uma outra estação de trabalho, para um outro computador. A tecnologia evoluiu e possibilitou com que esses DVDs, esses DVDs, eles fossem regraváveis. Ou seja, eu gravo uma informação, eu consigo depois extrair essa informação. A partir do momento que eu não mais preciso dessa informação, eu consigo apagar novamente esse DVD, esse DVD, e eu consigo regravar essas informações. Nós temos aqui uma câmera que desenvolve o mesmo papel, e nós temos aqui um modem. Se a gente for explicar o modem, como ele funciona, basicamente, do nosso dispositivo, nosso celular, nosso notebook, o nosso tablet, ele tanto envia informação para o modem, quanto recebe informação do modem. Okay? E para finalizar a nossa videoaula, alguns dispositivos eles vão funcionar de fato como entrada e saída. Esses dispositivos eles podem tanto receber dados do usuário ou de outro dispositivo, como também enviar dados para os usuários ou para outros dispositivos. Um exemplo que eu citei foi o DVD ou CD RW, que ele faz a leitura e a gravação. Então seria um dos dispositivos que aceitam você fazer essa modificação, você apagar os arquivos, depois colocar arquivos novos. Então esse seria um exemplo para a gente definir na nossa videoaula. Com base na videoaula, eu gostaria que vocês desenvolvessem uma atividade.
Eu gostaria que vocês procurassem na casa de vocês 3 exemplos de dispositivos de entrada e 3 exemplos de dispositivos de saída. E se vocês tiverem algum exemplo de dispositivo misto de entrada e saída, seria muito legal vocês escreverem essas informações. E eu gostaria que vocês fizessem essa atividade, vai ser bem legal. Se você não tiver o dispositivo na sua casa, não tem problema, pensa na casa do amiguinho, do vô, do tio, então desenvolvam essa atividade. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Deixem o seu like, ativem o sininho e se inscrevam no canal. Até mais, fiquem com Deus, valeu!